universo onde os limites da realidade se confundem com os véus do desconhecido, hoje eu te convido a embarcar em uma jornada que vai além do que os olhos podem ver e do que a mente pode imaginar. Este vídeo, intitulado O que Miguel fez com as esposas dos anjos caídos, vai te chocar. Livro de Enoque foi cuidadosamente preparado para revelar segredos ancestrais que desafiam os ensinamentos convencionais e despertam questionamentos profundos sobre a origem do bem e do mal. Durante os próximos instantes, você será introduzido a uma narrativa repleta de detalhes enigmáticos e interpretações surpreendentes, onde cada palavra foi escolhida para prender sua atenção e conduzi-lo por caminhos de conhecimento e reflexão. Imagine um cenário onde os mistérios do livro de Enoque se desdobram em relatos impactantes sobre a intervenção do arcanjo Miguel, cuja ação com as esposas dos anjos caídos não é apenas uma lenda, mas um portal para compreensões que podem transformar sua percepção sobre o que é sagrado e profano. Você já se questionou se os limites do que conhecemos poderiam ser desafiados por forças tão poderosas e enigmáticas? Será que a verdade oculta por trás dessas narrativas antigas poderia ter um reflexo na forma como você enxerga os desafios e as oportunidades em sua própria vida? Ao longo deste vídeo, você descobrirá não somente a história por trás desses eventos extraordinários, mas também como esse conhecimento pode inspirar transformações pessoais, ajudando a revelar camadas da realidade que permanecem escondidas para muitos. Prepare-se para ser conduzido por um roteiro dinâmico e detalhado, repleto de informações que irão instigar sua imaginação e alimentar a sede de respostas para as perguntas que você talvez nem soubesse que tinha. Cada revelação aqui apresentada é pensada para fazer você refletir sobre as complexidades do universo e as forças que moldam o destino da humanidade, em uma narrativa que transcende o tempo e o espaço, despertando emoções intensas e abrindo novos horizontes para sua compreensão pessoal do mistério que nos cerca. ChatGPT roteirista. Você está prestes a adentrar um mundo onde a história e a mística se encontram em um ponto de convergência surpreendente, revelando aspectos que poucos ousaram explorar. Neste vídeo, a trajetória do arcanjo Miguel e sua interação com as esposas dos anjos caídos não serão apresentadas como meros relatos do passado, mas como chaves para compreender os enigmas que permeiam a nossa existência. O livro de Enoque, fonte de inúmeras controvérsias e interpretações, é o ponto de partida para uma investigação profunda sobre os limites do sagrado e do profano, onde cada detalhe é meticulosamente analisado para oferecer a você uma nova perspectiva sobre o equilíbrio entre o poder divino e as forças que se rebelam contra ele. Você já se pegou refletindo sobre o que realmente significa a presença do sobrenatural em nossas vidas e como essas histórias podem, de maneira sutil e inesperada, influenciar nossos pensamentos e ações? Será que o confronto entre o bem e o mal, representado de forma tão impactante nessas narrativas, pode ter paralelos com os dilemas e desafios que você enfrenta diariamente? Ao assistir este vídeo, você se beneficiará de uma abordagem única que vai muito além da simples narração de fatos, apresentando uma análise profunda que conecta antigas tradições com os questionamentos modernos sobre fé, destino e o poder oculto que rege o universo. Essa narrativa foi construída para manter sua atenção em cada palavra e despertar a curiosidade sobre as forças que atuam nos bastidores da história humana, permitindo que você descubra novas formas de interpretar o mundo ao seu redor e os mistérios que o compõem. Cada aspecto desse enredo é pensado para provocar a sua imaginação e incentivá-lo a buscar respostas para questões que parecem transcender o cotidiano,
fazendo com que cada segundo assistido seja um investimento no seu crescimento pessoal e na ampliação dos seus horizontes espirituais. ChatGPT Roteirista. Ao se aprofundar nesta narrativa instigante, você será desafiado a repensar conceitos que sempre considerou como absolutos, abrindo a porta para uma nova forma de ver o mundo. Este vídeo foi estruturado para proporcionar uma experiência visual e intelectual única, onde cada cena e cada palavra foram escolhidas com precisão cirúrgica para capturar não só a sua atenção, mas também para estimular uma reflexão intensa sobre a dualidade entre o bem e o mal. A figura do arcanjo Miguel, aqui retratada em uma luz surpreendente e multifacetada, torna-se o protagonista de uma história que, à primeira vista, pode parecer fantástica, mas que carrega em si profundas lições sobre poder, responsabilidade e os limites da intervenção divina. Você já se sentiu confrontado com situações que desafiam sua compreensão do certo e do errado? Já questionou se as respostas para os dilemas que enfrentamos diariamente poderiam estar escondidas em narrativas que, à primeira vista, parecem distantes e míticas? Ao assistir este vídeo, você terá a oportunidade de se conectar com uma perspectiva que une o antigo e o contemporâneo, revelando como lendas milenares podem ser interpretadas para oferecer soluções e insights aplicáveis à sua própria vida. Essa abordagem inovadora visa não apenas informar, mas também transformar sua maneira de pensar, encorajando-o a explorar novas dimensões da realidade e a reconhecer o poder das histórias em moldar nosso entendimento sobre o universo. Cada detalhe desta introdução foi desenvolvido para envolver você em uma atmosfera de mistério e descoberta, onde o conhecimento antigo se encontra com as inquietações modernas, criando uma narrativa rica e multifacetada que promete impactar seu espírito e expandir suas fronteiras intelectuais. ChatGPT Roteirista. Nesta jornada pelo desconhecido, você se verá imerso em uma investigação que transcende os limites do tempo e do espaço, conectando elementos históricos e místicos em uma teia intricada de significados e interpretações. O vídeo que você está prestes a assistir revela, de forma detalhada e envolvente, as surpreendentes ações do arcanjo Miguel em relação às esposas dos anjos caídos, um tema que, ao longo dos séculos, instigou debates acalorados e despertou a curiosidade dos mais diversos estudiosos e entusiastas do oculto. Cada elemento deste enredo foi pensado para fazer com que você se questione sobre as linhas tênues que separam a realidade da fantasia, o tangível do inexplicável, e para demonstrar como, muitas vezes, as respostas para os mistérios mais profundos estão escondidas em textos milenares que nos desafiam a olhar além do óbvio. Você já experimentou a sensação de que há mais na vida do que aquilo que os olhos podem ver? Ou que os eventos do cotidiano podem ter raízes em histórias tão antigas quanto o próprio tempo? Este vídeo não é apenas uma narrativa. É um convite para que você se reconecte com uma sabedoria ancestral e descubra como esses ensinamentos podem trazer benefícios reais para o seu dia a dia, ajudando-o a lidar com desafios pessoais e a encontrar respostas para perguntas que talvez nunca tenha se permitido fazer. Ao mergulhar nessa análise profunda, você encontrará insights que podem transformar a maneira como enxerga o mundo, estimulando um pensamento crítico e uma nova apreciação pela complexidade dos eventos que moldam nossa existência. Prepare-se para uma experiência imersiva, onde o passado se funde com o presente e onde cada revelação é um passo em direção a um entendimento mais amplo e enriquecedor da vida. ChatGPT Roteirista. Por fim, este vídeo foi concebido para ser muito mais do que uma simples exposição de fatos históricos.
Ele é um portal para o autoconhecimento e para a descoberta de novas dimensões do universo que você habita. Ao explorar as intricadas relações entre o arcanjo Miguel e as esposas dos anjos caídos, nós o convidamos a repensar os limites entre o misticismo e a realidade, trazendo à tona questionamentos que podem ressoar profundamente em sua experiência pessoal. Em um momento em que as dúvidas e os desafios cotidianos parecem se intensificar, este conteúdo surge como um farol de luz, capaz de iluminar caminhos inesperados e oferecer respostas que transcendem a superficialidade dos conhecimentos comuns. Você já se sentiu perdido em meio a incertezas e buscou, sem sucesso, uma verdade que pudesse dar sentido aos acontecimentos turbulentos de sua vida? Já se perguntou se há forças invisíveis que silenciosamente influenciam o rumo dos seus dias? Ao assistir este vídeo, você terá a oportunidade de se conectar com um saber ancestral que, ao ser desvendado, pode trazer benefícios tangíveis para o seu bem-estar, ajudando-o a compreender e superar os desafios que se apresentam em sua trajetória. Cada palavra, cada detalhe e cada insight foram cuidadosamente elaborados para criar um ambiente de reflexão profunda, onde o conhecimento se transforma em ferramenta para a transformação pessoal. Permita-se ser conduzido por essa narrativa envolvente e deixe que os mistérios do livro de Enoque o inspirem a buscar dentro de si a força e a sabedoria necessárias para enfrentar as adversidades da vida, transformando o desconhecido em uma fonte inesgotável de aprendizado e evolução. Olá, você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Quero compartilhar um propósito com você de alcançar 1000 inscritos. Peço sua ajuda, que você se inscreva no canal para eu conseguir trazer sempre o pão do céu para você. Lembre-se, você é uma bênção. Você já é abençoado com todas as bênçãos celestiais nas regiões celestiais em Cristo. Agora, vamos para a história. Em um cenário onde o tangível se mistura com o etéreo e o desconhecido se revela em cada detalhe da existência, a narrativa convida o espectador a se aprofundar em um universo repleto de enigmas e significados ocultos, tal como o relato de Gênesis 6, 1, 4, que expõe a união dos filhos de Deus com as filhas dos homens e o surgimento dos nefilins, enquanto a revelação do Senhor Jesus Cristo se manifesta sutilmente, iluminando os caminhos da verdade. Cada palavra escolhida para esta jornada evoca a sabedoria ancestral presente no livro de Enoque 6:1-7, onde se detalha a descida dos anjos caídos liderados por Samiasa, instigando uma reflexão profunda sobre a dualidade entre o sagrado e o profano, e mostrando que mesmo em meio à desordem há uma mensagem divina a ser compreendida. Através de metáforas que se conectam com o cotidiano, o texto sugere que práticas simples, como dedicar momentos à leitura de obras transformadoras ou adotar uma rotina de meditação, podem refletir o cuidado com a alma, assim como o versículo de 2 Pedro 2:4 alerta para a punição dos anjos que se desviaram, lembrando que a revelação do Senhor Jesus Cristo continua a ser um farol de esperança para os que buscam a luz. Esta mensagem é tecida com a delicadeza de uma narrativa que não apenas informa, mas também inspira, convidando o leitor a encontrar paralelos entre os desafios atuais e os antigos ensinamentos que moldaram a história da humanidade, incentivando a prática de ações concretas que promovam a renovação espiritual e a busca pelo conhecimento. Ao final deste segmento, a mente se abre para as profundas lições contidas em textos milenares, insinuando que, assim como o livro de Enoque 7:1-6 descreve o nascimento dos nefilins e a devastação que se seguiu, há um convite para explorar ainda mais os mistérios que se desdobram em camadas de realidade, preparando o terreno para os próximos ensinamentos. Nesta continuidade,
A história se aprofunda em uma dimensão onde a intervenção dos elementos celestiais se torna uma lição prática e transformadora, evocando passagens como Judas 1:9, que narra a intensa disputa entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés, simbolizando a eterna batalha entre a justiça e a rebeldia, e convidando o leitor a refletir sobre como essa narrativa se aplica ao seu próprio caminho. A narrativa mescla o antigo com o contemporâneo, sugerindo que a prática da leitura de obras enriquecedoras, como Quem Pensa Enriquece, pode oferecer insights valiosos para transformar desafios diários em oportunidades de crescimento, enquanto a revelação do Senhor Jesus Cristo, constantemente presente nas Escrituras, reafirma a importância de manter viva a chama da fé. Cada metáfora e exemplo prático presente na história é um convite para que o leitor se engaje ativamente em sua própria jornada de autoconhecimento, aplicando ensinamentos que vão desde a prática de meditações diárias até a participação em estudos bíblicos que aprofundem o entendimento sobre temas como a punição dos anjos caídos, conforme sugerido pelos textos sagrados. Esta abordagem cuidadosa e dinâmica busca transformar o conhecimento ancestral em ferramentas para a prática cotidiana, lembrando que cada decisão, por menor que pareça, pode ser um passo rumo à transformação pessoal e espiritual, ancorada na constante revelação do Senhor Jesus Cristo e nas lições de renovação apresentadas na Bíblia. Enquanto a narrativa se expande, ela deixa no ar uma provocante interrogação sobre os mistérios que ainda estão por vir, insinuando que os próximos ensinamentos revelarão novas dimensões dessa jornada, sem fechar o ciclo, mas abrindo espaço para que a reflexão se aprofunde cada vez mais. Você gostou deste primeiro segmento ou deseja algum ajuste ou acréscimo? Na sequência dessa jornada enigmática, a história se aprofunda em uma dimensão onde a intervenção dos elementos celestiais se revela, como uma lição prática e transformadora, convidando o espectador a refletir sobre a eterna batalha entre a justiça e a rebeldia. A narrativa evoca passagens como Judas 1:9, que descreve a intensa disputa entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés, abrindo espaço para que o leitor compreenda que cada desafio é uma oportunidade de crescimento espiritual guiada pela revelação do Senhor Jesus Cristo. Com uma linguagem acessível e repleta de metáforas, o texto convida a aplicar ensinamentos práticos no cotidiano, como participar de grupos de estudos bíblicos ou adotar uma rotina de meditação, exemplos que podem transformar desafios diários em degraus rumo à evolução pessoal. O livro de Enoque 10:4-7 se apresenta de forma sutil nessa narrativa, lembrando que a ordem divina para aprisionar os anjos rebeldes é um reflexo da necessidade de estabelecer limites que protejam a integridade do espírito. Assim, a mensagem se expande como um convite para que o leitor se aproxime dos mistérios celestiais, deixando em aberto a porta para que novas revelações se conectem com os próximos ensinamentos. A narrativa continua a se desenrolar de maneira dinâmica, utilizando passagens bíblicas para ilustrar como o equilíbrio entre o sagrado e o profano pode ser vivido na prática, inspirando atitudes de fé e renovação. Com um tom conversacional e envolvente, a história ressalta que a prática de boas ações, como dedicar momentos à oração, ler obras edificantes ou participar de debates espirituais, pode ser o diferencial para transformar a realidade pessoal, sempre sob a luz da revelação do Senhor Jesus Cristo. O exemplo do arcanjo Miguel, que luta incansavelmente pela ordem divina, serve como metáfora para que cada indivíduo busque alinhar suas atitudes com a verdade revelada nas Escrituras, como quando se lê Judas 1:9 e se entende que a justiça divina se manifesta mesmo nos conflitos mais intensos.
A narrativa ainda sugere que, assim como os anjos que não cumpriram seu propósito foram lançados em abismos de trevas, conforme expresso em 2 Pedro 2,4, cada escolha pessoal é um reflexo de um caminho que pode levar à redenção ou à queda. Ao encerrar esse segmento, a narrativa deixa uma interrogação sutil, instigando o leitor a preparar-se para o próximo capítulo dessa fascinante odisseia, onde os mistérios se aprofundam e novos ensinamentos começam a despontar. Você gostou deste segundo segmento ou deseja algum ajuste ou acréscimo? Em um cenário onde os limites da realidade se desvanecem e se fundem com os véus do desconhecido, a narrativa se desdobra, revelando uma trama de mistérios que ultrapassam o comum, trazendo à tona relatos surpreendentes sobre a intervenção do arcanjo Miguel e sua ação impactante com as esposas dos anjos caídos. A cada palavra, a história propõe uma reflexão profunda, onde passagens como as descritas no livro de Enoque se misturam com a revelação do Senhor Jesus Cristo, indicando que a verdade oculta por trás dos eventos antigos pode transformar a forma de ver o sagrado e o profano. O espectador é convidado a se perguntar se os limites do conhecimento podem ser expandidos por forças poderosas e enigmáticas, instigando uma curiosidade que remete tanto aos relatos bíblicos quanto às experiências diárias de fé e autoconhecimento. Nesse contexto, a narrativa utiliza uma linguagem acessível e repleta de exemplos práticos, como a sugestão de incorporar leituras inspiradoras, a participação em debates espirituais e a prática regular da meditação, para mostrar que o aprendizado espiritual pode ser aplicado na rotina, tornando cada desafio uma oportunidade de crescimento. Assim, enquanto cada revelação se entrelaça com as nuances do cotidiano, a história abre caminho para que o leitor abrace a jornada do conhecimento, preparando-o para desvelar, no próximo segmento, os mistérios que continuam a transformar a percepção sobre a origem do bem e do mal. A narrativa segue com um dinamismo que transcende a linearidade do tempo, convidando o espectador a mergulhar em um universo onde a história milenar encontra a experiência pessoal, criando uma ponte entre o antigo e o contemporâneo. A intervenção do arcanjo Miguel, retratada não apenas como um fato histórico, mas como um convite à reflexão, se torna um exemplo vívido de como a revelação do Senhor Jesus Cristo pode iluminar até mesmo os recantos mais sombrios da existência. Assim como as passagens impactantes do livro de Enoque se desdobram em mensagens que ecoam na alma de quem busca o verdadeiro sentido da vida. Em meio a essa trama de simbolismos, a narrativa ressalta a importância de práticas simples, como dedicar momentos à oração, explorar obras que promovam o autoconhecimento e participar ativamente de estudos bíblicos, ressaltando que cada ação pode ser um passo decisivo rumo à transformação pessoal e espiritual. Através de uma linguagem que une leveza e profundidade, o texto mostra que a verdade, embora envolta em enigmas, é acessível a todos que se dispõem a questionar e aprender, utilizando exemplos práticos que se conectam com o dia a dia e reforçam a mensagem da eterna presença divina. Ao deixar essas reflexões pairando no ar, o relato instiga o leitor a se preparar para novos desdobramentos, abrindo um delicado caminho de questionamentos e descobertas que se entrelaçam com os próximos ensinamentos. Você gostou deste segundo segmento ou deseja algum ajuste ou acréscimo? Em um universo onde os destinos se entrelaçam de forma misteriosa, a narrativa revela como as esposas dos anjos caídos foram submetidas a uma transformação singular, marcada por uma maldição que as converteu em entidades enigmáticas, semelhantes às lendas das sereias. Essa metamorfose, sugerida pelo livro de Enoque 19, 1-2,
convida o espectador a refletir sobre as consequências das escolhas divinas e das transgressões celestiais, mostrando que cada decisão, por mais obscura que pareça, carrega uma mensagem de advertência e aprendizado. A revelação do Senhor Jesus Cristo se faz presente ao iluminar os caminhos de redenção, trazendo à tona a importância de reconhecer e superar os erros do passado para buscar uma renovação interior. Ao conectar a tradição milenar com exemplos práticos do cotidiano, como a prática de meditações reflexivas ou a leitura de obras que exploram os mistérios da fé, o texto propõe que até mesmo as transformações mais drásticas podem servir de guia para a evolução espiritual. Essa análise instiga a imaginação e prepara o terreno para que novas questões surjam, abrindo um delicado espaço para os próximos ensinamentos que continuarão a desvendar os segredos do universo. A narrativa prossegue de maneira envolvente, demonstrando que as ações tomadas pelo arcanjo Miguel em relação às esposas dos anjos caídos não são meros fatos isolados, mas sim um convite para que cada indivíduo reflita sobre o equilíbrio entre o divino e o terreno. Referenciando a tradição e as passagens bíblicas, o relato destaca que a revelação do Senhor Jesus Cristo se manifesta na forma como lidamos com os desafios espirituais, encorajando práticas que vão desde a participação em grupos de estudos até a dedicação diária à oração e à leitura de textos edificantes. Ao sugerir que cada transformação, por mais enigmática que seja, traz consigo lições valiosas para o autoconhecimento, a narrativa utiliza exemplos práticos, como o impacto positivo de obras que inspiram a superação pessoal e a prática de meditações guiadas, para que o espectador possa aplicar esses ensinamentos na própria vida. Essa abordagem dinâmica e humanizada busca criar uma conexão íntima, onde a antiga sabedoria se revela aplicável aos dilemas modernos, incentivando uma postura ativa diante das incertezas do mundo. Assim, o relato se encerra deixando uma sutil interrogação, um convite para que o leitor se prepare para os próximos mistérios que serão desvelados, mantendo viva a chama da curiosidade e da transformação. Você gostou deste terceiro segmento ou deseja algum ajuste ou acréscimo? Em meio a narrativas que transcendem o tempo e o espaço, a disputa entre o arcanjo Miguel e Lúcifer pelo corpo de Moisés emerge como um episódio emblemático, repleto de simbolismos que convidam o espectador a refletir sobre o equilíbrio entre a justiça divina e a rebeldia. Inspirado pela passagem de Judas 1:9, o relato ilustra como essa batalha celestial reflete a luta constante entre as forças do bem e do mal, evidenciando que cada conflito, por mais antigo que seja, carrega em si lições práticas para o cotidiano. A revelação do Senhor Jesus Cristo brilha nesse cenário, servindo de guia para que cada indivíduo possa interpretar os desafios pessoais como oportunidades de crescimento espiritual e renovação interna. Ao aplicar esses ensinamentos, o leitor é incentivado a buscar, por exemplo, a prática regular da meditação ou a leitura de obras transformadoras, que ajudam a internalizar a sabedoria ancestral transmitida por meio das Escrituras. Assim, o episódio não apenas instiga a imaginação, mas também convida a uma introspecção prática que pode ser vivenciada no dia a dia, abrindo um espaço para que novas descobertas se conectem com os próximos ensinamentos. A narrativa continua a se desenvolver com um dinamismo que transforma o episódio em uma poderosa metáfora para os dilemas modernos, onde a coragem para enfrentar as próprias batalhas internas se torna essencial. A disputa descrita em Judas 1:9 serve de exemplo para que o leitor compreenda que, mesmo diante de conflitos aparentemente insolúveis, há sempre uma luz capaz de orientar os passos, assim como a revelação do Senhor Jesus Cristo ilumina o caminho dos que buscam a verdade.
Ao conectar essa antiga história com práticas atuais, como participar de grupos de debates espirituais ou investir tempo em leituras edificantes, o texto sugere que cada desafio pode ser encarado com sabedoria e determinação. Essa abordagem prática e inspiradora lembra que a transformação pessoal começa com a aceitação dos próprios conflitos e a busca por soluções que ressoem com os ensinamentos das Escrituras, incentivando atitudes que promovam o autoconhecimento e a superação. Ao deixar essa narrativa repleta de insights no ar, o relato abre espaço para que o leitor se prepare para os próximos mistérios que serão desvelados, mantendo viva a chama da curiosidade e da transformação. Você gostou deste quarto segmento? Ou deseja algum ajuste ou acréscimo? Na reta final desta jornada reveladora, o espectador é instigado a transformar todo o conhecimento absorvido em ações concretas que iluminem seu caminho e moldem uma nova perspectiva de vida. A mensagem que ecoa ao longo deste roteiro convida a olhar para dentro de si mesmo, a questionar velhas crenças e a abraçar a transformação que somente a revelação do Senhor Jesus Cristo pode proporcionar, pois cada decisão tomada em fé pode ser o ponto de virada para uma existência mais plena e repleta de propósito. É um chamado para que cada um se pergunte sinceramente: já entreguei minha vida a Jesus? E para que esse questionamento se converta em ação, seja através da participação em estudos bíblicos, da leitura de obras inspiradoras, ou mesmo do simples ato de meditar sobre as Escrituras, que ensinam a importância da redenção e da renovação interior. O roteiro não se encerra com um simples adeus, mas se transforma num convite vibrante para que o leitor se engaje ativamente na construção de um caminho de luz, onde a prática diária da fé se funde com o autoconhecimento e a busca incessante por uma vida com significado. Assim, cada pergunta, desafio e exemplo prático que percorreu as páginas desta narrativa é um convite para inspirar mudanças concretas, buscar a transformação e deixar que a revelação do Senhor Jesus Cristo seja a luz que guie todos os seus passos, abrindo portas para um futuro cheio de possibilidades e renovações surpreendentes. Ao concluir este roteiro, o espectador é desafiado a refletir sobre os ensinamentos e a aplicar cada insight aprendido, questionando profundamente se está vivendo conforme os propósitos divinos e se já entregou seu coração a Jesus Cristo, cuja mensagem de amor e redenção ecoa através dos tempos. Cada palavra aqui escrita é um convite à ação, ressaltando que a transformação pessoal não acontece por acaso, mas por meio da dedicação diária, da prática consciente de boas ações, como dedicar momentos à oração, à leitura de obras edificantes, como Quem Pensa Enriquece, e da participação em comunidades que fortalecem a fé. É um lembrete constante de que o poder de mudar está em suas mãos, e que ao aceitar a revelação do Senhor Jesus Cristo, você se torna parte de uma corrente que busca não apenas a própria redenção, mas também o resgate de valores que transformam o mundo ao seu redor. Dessa forma, o roteiro se torna uma ponte viva entre o passado e o presente, estimulando o espectador a deixar de lado a inércia e a abraçar uma nova forma de viver, marcada pelo compromisso com a verdade, a justiça e o amor, impulsionados por exemplos práticos que podem ser incorporados no dia a dia, como a meditação, a leitura constante e a troca de experiências em grupos de fé. E assim, com o coração pulsando com a promessa de renovação e a mente aberta para os mistérios que se desdobram a cada instante, o espectador é convidado a interagir, a refletir e a transformar sua vida, inscrevendo-se no canal e ativando as notificações para continuar essa jornada de autoconhecimento e fé, garantindo que o aprendizado se transforme em uma experiência contínua e profundamente enriquecedora. Na reta final desta jornada reveladora,
O espectador é instigado a transformar todo o conhecimento absorvido em ações concretas que iluminem seu caminho e moldem uma nova perspectiva de vida. A mensagem que ecoa ao longo deste roteiro convida a olhar para dentro de si mesmo, a questionar velhas crenças e a abraçar a transformação que somente a revelação do Senhor Jesus Cristo pode proporcionar, pois cada decisão tomada em fé pode ser o ponto de virada para uma existência mais plena e repleta de propósito. É um chamado para que cada um se pergunte sinceramente: já entreguei minha vida a Jesus? E para que esse questionamento se converta em ação, seja através da participação em estudos bíblicos, da leitura de obras inspiradoras, ou mesmo do simples ato de meditar sobre as Escrituras, que ensinam a importância da redenção e da renovação interior. O roteiro não se encerra com um simples adeus, mas se transforma num convite vibrante para que o leitor se engaje ativamente na construção de um caminho de luz, onde a prática diária da fé se funde com o autoconhecimento e a busca incessante por uma vida com significado. Assim, cada pergunta, desafio e exemplo prático que percorreu as páginas desta narrativa é um convite para inspirar mudanças concretas, buscar a transformação e deixar que a revelação do Senhor Jesus Cristo seja a luz que guie todos os seus passos, abrindo portas para um futuro cheio de possibilidades e renovações surpreendentes. Ao concluir este roteiro, o espectador é desafiado a refletir sobre os ensinamentos e a aplicar cada insight aprendido, questionando profundamente se está vivendo conforme os propósitos divinos e se já entregou seu coração a Jesus Cristo, cuja mensagem de amor e redenção ecoa através dos tempos. Cada palavra aqui escrita é um convite à ação, ressaltando que a transformação pessoal não acontece por acaso, mas por meio da dedicação diária, da prática consciente de boas ações, como dedicar momentos à oração, à leitura de obras edificantes, como Quem Pensa Enriquece, e da participação em comunidades que fortalecem a fé. É um lembrete constante de que o poder de mudar está em suas mãos, e que ao aceitar a revelação do Senhor Jesus Cristo, você se torna parte de uma corrente que busca não apenas a própria redenção, mas também o resgate de valores que transformam o mundo ao seu redor. Dessa forma, o roteiro se torna uma ponte viva entre o passado e o presente, estimulando o espectador a deixar de lado a inércia e a abraçar uma nova forma de viver, marcada pelo compromisso com a verdade, a justiça e o amor, impulsionados por exemplos práticos que podem ser incorporados no dia a dia, como a meditação, a leitura constante e a troca de experiências em grupos de fé. E assim, com o coração pulsando com a promessa de renovação e a mente aberta para os mistérios que se desdobram a cada instante, o espectador é convidado a interagir, a refletir e a transformar sua vida, inscrevendo-se no canal e ativando as notificações para continuar essa jornada de autoconhecimento e fé, garantindo que o aprendizado se transforme em uma experiência contínua e profundamente enriquecedora. Ó Senhor, em Tua infinita misericórdia, pedimos que as escamas caiam dos nossos olhos, para que possamos enxergar a verdade que se oculta nas sombras deste mundo. Que a revelação do Senhor Jesus Cristo ilumine cada coração, dissipando a escuridão da dúvida e abrindo um novo horizonte de fé e discernimento. Conceda-nos a clareza para perceber os sinais divinos, permitindo que a sabedoria dos céus se faça presente em cada passo, assim como as antigas promessas de restauração que ecoam em Gênesis e no livro de Enoque. Que a luz do Teu amor transforme nossas visões, revelando os mistérios que a mente humana não pode compreender sem a graça divina, e que em cada olhar possamos testemunhar o poder da redenção. Senhor Jesus, que já abençoaste as almas nas regiões celestiais,
Derrama sobre nós uma chuva de bênçãos que fertilize o terreno de nossos corações, fazendo com que cada semente plantada floresça e frutifique 100 por um. Que esta oração se transforme num pacto vivo de renovação, onde cada gesto de fé se multiplique em esperança e cada palavra dita em verdade ecoe na eternidade. Ensina-nos a valorizar as pequenas bênçãos diárias, incentivando-nos a cultivar a bondade, a gratidão e o amor incondicional, como exemplo prático de transformação pessoal. Que a tua presença, manifestada na revelação do Senhor Jesus Cristo, nos inspire a viver uma jornada de luz e superação, onde a fé se renova a cada amanhecer e a promessa divina se cumpre em nossas vidas. Amém. Se você chegou até o final, coloque um coração no chat.